Bom dia, Valquíria, bem-vinda. Como é que você está? Tá tudo bem? Bom vê-la por aqui, viu? Como você passou a semana? Passou a semana bem? Desejo que você tenha passado a semana bem. Dentro de todos os desafios, né, que nós temos na nossa vida, mas que nós possamos vencer um a um, né? Bom dia, Vânia. Bem-vinda aqui nessa nossa live. Olha que interessante, Vânia. Você está distante geograficamente, né? Mas espiritualmente estamos tão próximas, né? Vânia, deixa eu estender esse convite para você também. Todas as sextas-feiras, que não é hoje, hoje é quinta, né? Todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, eu faço uma live para ajudar mulheres que passam por relacionamentos tóxicos, abusivo e narcisista. Mesmo que não seja a necessidade de imediato, mas tem muita coisa que nós podemos estar juntas aqui aprendendo, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa melhorar cada dia mais o nosso eu, nos empoderarmos, né? E eu sei que você é uma mulher empoderada. Eu a conheço, né, pessoalmente, sei que você é uma mulher empoderada. Então eu estendo esse convite, Vânia, para que você esteja com a gente aqui todas as sextas-feiras às 10 horas da manhã. Inclusive eu tenho um outro perfil aqui que se chama Refazendo Eu. Lá no Refazendo eu tenho o link na bio que é deste guia, ó. Este guia que ele chama Narcisismo Guia para Mulheres, né? Para ajudar mulheres a vencerem relacionamento tóxico, abusivo e narcisista. E como eu disse, mesmo não sendo o caso, mas a gente pode aprender muita coisa que vai sempre nos elevar, vai nos potencializar, vai nos deixar cada dia mais mulheres empoderadas para o nosso eu, para que a gente possa crescer cada dia mais. E eu tenho seguido, inclusive, as suas fotos, né, que você posta muitas vezes na academia, sei que você é uma grande empreendedora. Então, tenha certeza que aqui tem muito a somar para que você se eleve cada vez mais. E será um prazer tê-la no nosso grupo também, como as meninas aqui estão. Valquíria é o espectador de longa data e uma estrela em ascensão na tua live, sim. Tenha certeza que é. Tenha certeza que é. Eu vou esperar mais um pouquinho, Valquíria, para chegar mais alguma das meninas, para a gente poder iniciar aqui a nossa terapia, iniciar as explicações. Espera mais uns 2 minutinhos só, tá? Eu já vou iniciar com vocês. Nós pegamos como explicação a atividade da Sol, já nessas duas lives, né? E hoje nós vamos seguir com a nossa sequência de exercícios. Valquíria, você imprimiu a folha do bambu chinês? Que nós vamos fazer a atividade hoje? Você está com ela em mãos? Você conseguiu imprimir a folha? Conseguiu preparar o seu material? Está frio aí hoje? Aqui está um frio. E nesse frio já acompanha já esses espirros, né? Ai, espero não ficar gripada. Sim, que bom. Só um momentinho. Hoje nós vamos trabalhar, nós trabalhamos nessas 2 semanas
a atividade da roda da vida. Então, nós até utilizamos a nossa roda da vida, o exemplo foi a roda da vida da Sol, que é uma das meninas que está aqui acompanhando a terapia, né? Que acontece todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã. Oi, Cida, bom dia, bem-vinda. Então, nós temos feito as nossas lives, porque a nossa terapia em si, ela é todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, mas como eu tenho um compromisso já de agenda, né, para esta sexta-feira, eu já vim me adiantando e avisando vocês que a nossa terapia essa semana seria adiantada. Eu avisei que a nossa terapia, então, seria adiantada. Ó, esta é a roda da vida. Daqui a pouco eu vou inverter a câmera, nós vamos conseguir entender melhor, tá? Esta é a roda da vida, que foi a nossa amiga aqui do nosso grupo, a Cida. Então, nós fizemos a roda da vida baseada nas informações dela. Essa é a roda da vida dela, né? Então, qual é o propósito da roda da vida? A roda da vida, ela funciona. Estou só fazendo uma retrospectiva para a gente poder continuar entendendo, tá? A roda da vida, ela funciona como um exame dentro de uma máquina de ressonância magnética. Então, vamos entender assim, aqui é a Sol, o corpo da Sol entrando na máquina, né? Entrou na máquina e a máquina foi mensurar como que estão os campos de saúde dela. A saúde, o sono, atividade física, alimentação saudável, desenvolvimento intelectual, lazer, recurso financeiro, relacionamento familiar, relacionamento amoroso e espiritualidade. Então, quando o corpo dela saiu da máquina, a máquina me deu o resultado, que é esse desenho, mostrando cada campo como que está. Então, vocês aprenderam nessas últimas 2 sessões a marcar o X e pintar o campo para mostrar como que está e para vocês mesmas também conseguirem enxergar. Sabe por que é importante isso? Porque muitas vezes nós estamos presas, né, em relacionamento tóxico, abusivo, narcisista, em especial, que é o nosso propósito aqui. Muitas vezes estamos presas em limitações, crenças limitantes, sabotadores. Estamos, na verdade, com o nosso emocional tão adoentado, mas a gente não consegue ter esta visão até que ponto está tão grave ou não. Então, quando a gente enxerga de forma figurativa que nós começamos a construir algo, você começa a desenhar, você começa a pintar, você começa a recortar, você está ali desenhando sobre o seu jardim, sobre o seu eu. Quando você começa a desenhar, a sua inconsciência, a sua mente, aonde principalmente o hemisfério direito, aonde estão ali as suas crianças interiores, elas começam a compreender e elas começam a trazer para o seu eu de hoje uma clareza maior. Uma clareza maior. Gratidão pelo presente. Ela começa a trazer uma clareza maior, para que você tenha mais compreensão, para que você realmente se veja. Então, olha o quanto é importante nós buscarmos entender, compreender, valorizar e abraçar as nossas crianças interiores. Porque quantas das nossas fases, das nossas crianças interiores, nós temos que precisa ser trabalhado, ser ajustado, ser cicatrizado, ciclos que abriram e não fecharam, ficaram abertos ali. Então, aquilo vai somando como deficiência no nosso eu. E como o nosso propósito aqui é trabalhar sobre relacionamentos tóxicos, abusivos e narcisistas, o seu eu de hoje, ele pode estar muito enfraquecido, não ter força nas suas tomadas de decisões, porque já vem sendo construída há muito tempo de forma inconsciente, sem querer, é claro, né? Já vem sendo construído uma condição de incerteza, de indecisões, de fraqueza. Aí esta mulher de hoje não consegue ter forças na hora de dizer não. Não consegue ter forças na hora de uma tomada de decisão que seja mais incisa, mais segura, que seja melhor para si. Aí não vê saída de como sair de um relacionamento tóxico, não vê saída como sair de um relacionamento abusivo. E mesmo que você diga assim, não, mas eu já saí deste relacionamento, porque tem pessoas aqui, tem mulheres aqui que estão nessa terapia,
que cada um tem o seu histórico de vida. Uma fala, não, mas eu já estou viúva, já não estou mais com o narcisista. Outra fala, eu já estou separada, já não estou mais com o narcisista. Não, hoje a gente vive como se fossem duas pedras dentro de casa. Hoje a gente vive como se fosse, eu uso até um título de irmão, né? Que irmão é esse que não fala nem com o outro? Então, cada um tem o seu histórico, mas o mais importante é nós estarmos abertos à evolução, a conhecimento. Por quê? Mesmo que você hoje esteja viúva, mas às vezes você já está viúva há muito tempo, sendo viúva de marido vivo, né? E mesmo você estando viúva hoje, quem garante que o próximo não será pior do que aquele? E às vezes existe uma energia na gente de frequência de vibração que você está tão adaptada, é tão PhD hoje, tão já doutorada hoje nessa condição, que você acaba atraindo exatamente aquela mesma pessoa. Por que será que é exatamente aquela mesma condição, aquela mesma pessoa? Porque a inconsciência, ó, presta atenção, inconsciência, inconsequente, insensata, irresponsável, é uma parte lá do nosso cérebro, principalmente que tem um monte de crianças nossas lá, nossas crianças interiores. Porque este campo, ele está muito preenchido de insegurança, ó, insegurança, incerteza. Então, se nós estamos aqui, nós estamos aprendendo a ter um novo olhar, a sanar essas condições. Eu até digo, o que eu vou falar para você agora, eu quero que você abrace com carinho, acolha com carinho. Nós estamos aqui sendo alfabetizadas. Alfabetizadas. Porque tudo aquilo que a gente desconhece e a gente não domina, nós estamos num processo de analfabetismo. Somos analfabetos naquele conhecimento, naquele letramento, daquela compreensão. E se somos naquela compreensão, que dirá nas ações? Então é o que nós estamos fazendo aqui, estamos sendo alfabetizados. E o mais legal disso tudo, que eu digo assim que é o mais legal, nesse processo de alfabetização, é a parte lúdica, de nós sermos acolhidas, trazendo prazer cerebral para as nossas crianças interiores, dentro do aprendizado, dentro da compreensão. Eu sei que para vocês que estão aqui, é diferente da forma que eu falo lá nas lives à noite. Lá eu falo mais acelerado, eu vou explicando e vou acelerando. Por quê? Tem muita gente ali entrando que precisa compreender. Se eu falar desta forma, devagar, com bastante calma, com essa linguagem pedagógica, as pessoas não ficam. Elas não ficam. Sabe por que elas não ficam? Porque hoje a paciência está muito curta para se aprender. E essa deficiência dessa paciência curta para se aprender, a pessoa acaba tendo uma ilusão que ela já sabe e não é necessário aprender aquela situação. O que está sendo colocado, aquela condição. E como ela não se abre para aprender aquela condição, ela fica presa na condição do fazer sempre do mesmo. E como é que ela vai ter resultados novos se ela faz sempre do mesmo? Se ela faz sempre do mesmo, ela terá sempre o mesmo como resultado. E a terapia em consultório, que é o que nós estamos trabalhando aqui, mas esse consultório está sendo online neste momento, essa terapia em consultório, o especialista ele tem que ter calma para ele passar a informação, para ele te ouvir, para ele te acolher, para ele entender o que você está falando. Por isso que eu falo com esta calma pedagógica, tá? Estou explicando para que vocês se sintam assim, nossa, a doutora Joelma parece que ela vê a gente como criança, ela explica de uma forma que parece estar explicando para criança. Sim, eu estou. Para suas crianças interiores que compõem o seu eu de hoje. Tanto que, se você compreender isto, você será muito saudável. E ainda vou te dar uma dica de ouro, de ouro, de ouro, de ouro nesse momento. Se você respeitar e trazer e buscar em dar prazer para suas crianças interiores, você vai ficar longe, você vai distanciar, isso vai pegando distância de você, que são aquelas energias, que são chamadas até de energias telúricas, na nossa saúde. Aquelas energias, que são chamadas muitas vezes de vento mau, que são patógenos, que eles adentram no nosso organismo.
E eu te falo isso com propriedade de fala, propriedade de causa. Porque eu sou doutora em naturopatia clínica. Eu sou especialista em doenças crônicas, doenças graves. Fiz uma formação em oncologia na naturopatia clínica. Então, dentro da naturopatia clínica, eu descobri um monte de coisa que nos ajuda. Já já nós vamos fazer o exercício, mas é que eu acho importante explicar isso para vocês. Por exemplo, o que que as suas crianças interiores teve vontade lá na infância e que você hoje, às vezes, na fase adulta, até se sente assim, ridícula. Como que eu vou brincar com isso? Ai, é coisa ridícula, eu já cresci. Ou então a gente começa a se tolir. Você tira uma terceira pessoa de você e coloca na sua frente e fala assim, ô, acorda, você não é criança mais não, coisa ridícula, né? Ou isso aí é para criança. Tem alguma coisa que você tem vontade de você fazer, mas você fala, não, isso aí acho que é para criança, acho que não fica mais legal para mim, acho que para minha idade já não... Tem alguma coisa? Você que está me ouvindo aqui, que foi a primeira que entrou, Valquíria, tem alguma coisa que você pensa assim, eu gostaria de fazer isso, mas tem hora que eu desisto porque, eu acho que não cabe mais para minha idade, eu acho que eu já sou adulta, já não combina mais, eu acho que ficaria até ridículo, eu acho que as pessoas até diriam para mim assim, a Cida escreveu assim, ir para Disney. Cida, você não tem noção da abertura que você deu para o que eu vou explicar agora. É riquíssimo o que você colocou aqui, ir para Disney. Ir para Disney. E acredite no que eu vou te falar, Cida. Eu iria esperar alguma de vocês falar sobre o que vocês têm vontade, mas se acha que não cabe mais, porque não tem idade, que se acha ridícula, porque eu já não sou mais criança. E a gente tem medo de assumir aquela condição. Tem medo de assumir aquela condição. E eu vou contar algumas coisas de mim aqui para vocês que eu faço, tá? Por isso que eu falo assim, eu amo a neurociência, porque se eu fosse psicóloga, na psicologia eu não poderia falar nada de mim para vocês. Nada. Assim, dar exemplo de mim. Porque aconteceu isso comigo. Porque eu conheço essa dor, eu passei por isso. Porque a minha busca de compensação, o CRP não permite. Você tem que só ouvir o seu paciente, nunca se colocar. A neurociência dá essa liberdade. Eu digo que eu sou uma pessoa que outro dia uma especialista, ontem nós até tivemos uma especialista na nossa live, né? Eu fiquei muito feliz de entrar uma especialista, ela é psicanalista. E ela foi compartilhando das opiniões dela, né? Eu achei muito legal. Outro dia uma especialista, uma amiga minha também, em consultório, ela me disse assim, Joelma, você anda fora da curva. Pois é isso que me satisfaz. É isso que é aquele T bem grande, que me satisfaz, é andar fora da curva. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a entender e começa a se dar essa liberdade de andar fora da curva, você começa a ter mais forças para você buscar o que é felicidade para você. Tava esperando você responder, Valquíria. A Valquíria escreveu assim, a minha loucura nessas horas está me favorecendo muito. De que forma? O que você quer dizer com isto? Que a sua loucura nessas horas é você estar se favorecendo muito. Dá um exemplo para a gente, Valquíria. A terapia é para isso, para a gente ir cavando, buscando, tá? Então, o que a Valquíria quis dizer quando a Valquíria disse assim, a minha loucura nessas horas está me favorecendo muito. Com o quê? Fazendo o quê? Fala pra gente. Porque aí eu vou completar com a explicação da Disney, que a Cida colocou aqui, que a vontade dela é de ir para Disney. Porque muitas vezes a gente, enquanto adulto, tantas coisas que nós poderíamos estar hoje dando este prazer para as nossas crianças interiores, para nossas buscas de compensação das nossas crianças interiores, a gente não se permite. A gente não se permite. Aí fica aquele adulto frustrado, dependendo extremamente de consultório, o que não está errado a gente estar em consultório se tratando. Até porque, infelizmente, não faz parte da nossa cultura. Quando a pessoa vem para um consultório de psicologia, de neurociência, de psiquiatria, a situação de saúde, o desequilíbrio já está ali gritando, né? O que não deveria, nós deveríamos tratar das predisposições para que a gente não tivesse as disposições dos problemas.
É que não faz parte da nossa cultura brasileira. Não faz parte. Hoje, uma minoria, 0,1, 0,2 hoje, e é 0, não é 1 ou 2%, é 0,1%, 0,2%. Entende a importância de estar num consultório, alinhando seus parafusos, organizando os seus pensamentos, organizando o seu querer, a sua força de vontade, o que você quer, tomando força nas suas tomadas de decisões. Deixa eu ver o que a Valquíria escreveu aqui, ó. Quando adquirimos conhecimento, que ninguém ao meu redor se permite, estou totalmente fora da curva. Sim, sim. Ó, eu vou dar um exemplo para você. Bem interessante que eu acho. Eu tenho um desejo de uma coisa tão simples. Eu não realizei esta ainda, eu já realizei várias. Eu tenho 58 anos. Tenho 58 anos. Eu já contei para vocês lá nas nossas lives que eu já fui uma velha, ali com 28 anos, 30 anos de idade. Já fui uma velha. Hoje eu me sinto uma jovem de 58 anos. E uma jovem muito feliz, muito feliz. Foi sempre assim, Joelma? Não. É fácil? Não. É difícil? Não. É desafiador. Então eu tive que vencer diversos desafios para conseguir falar para você hoje assim. Eu sou uma jovem hoje de 58 anos. E eu vi uma jovem esses dias que eu falei, nossa, eu vou chegar nessa condição. Eu peço ao Pai Celestial que eu alcance essa dádiva, né? Eu vi uma jovem esses dias, uma reportagem, e o repórter perguntou para ela assim, porque ela viaja muito, ela já conhece 42 países, 46 países, ela chega de um lugar, ela já viaja para outro, né? Aí o repórter falou assim para ela, aonde você encontra tanta disposição? Ela falou, eu pergunto para o meu eu, o que ele quer agora? E eu obedeço o que o meu eu fala. E eu sei que esse eu é o conjunto das crianças dela hoje curadas, né? Aí ele disse assim, quantos anos a senhora tem? Ela disse, eu só tenho 92 anos. Somente 92 anos. Eu tenho muito o que curtir ainda. E tem mesmo. De repente essa pessoa, até, sei lá, seus 80, 90 anos, não chegou na condição de ter essa maturidade para ter essa liberdade do seu eu. E ela disse que ela só tinha 92 anos. Então, quando eu lembro dela, eu falo, eu só tenho 58 anos. Eu sou uma jovem de 58 anos. E isso, eu preciso me convencer para que eu seja feliz, e eu sou feliz. Então, olha só o que eu vou contar para vocês. Tem um desejo simples, que eu tenho vontade, mas eu não realizei ainda. Mas eu preciso priorizar, porque está na minha lista. Eu quero comprar um carrinho, sabe aqueles carrinhos de brinquedo que ele é controle remoto, que ele tem uns pneuzão bem grandão, tipo um Jeep, mas que os pneus são gigantes. Quero brincar onde eu moro, lá no condomínio, com esse carrinho de controle remoto. Tirar um dia para poder brincar com isso aí. Joelma, o que será que vão pensar de você? Não me importa. Mas o que vão dizer? Você dessa idade brincando com esse tipo de carrinho? Não me importa. Tô voltando agora a andar de patins. Sim. Criei um canal chamado Jô dos Jogos. Passo meu final de semana me divertindo, brincando, jogando. O tempo que eu tenho, tô jogando. Jogos de tabuleiro. Lá na infância, eu não tive condição financeira. Eu fui uma criança muito pobre financeiramente. Eu não tinha condição de comer danoninho. Então vamos lá, sentar no sofá para assistir desenho e comer danoninho. Há um bom tempo atrás, hoje eu não comeria mais por causa da condição química. Depois que eu entrei nessa área de naturopatia clínica, hoje eu vigio muito o que eu como e o que eu bebo. Tanto que eu consegui me curar da pressão alta. Eu já fui hipertensa grave, já contei para vocês, hoje eu não tomo nenhum medicamento da pressão alta mais. Porque tem cura. Tem cura. Se você sofre com pressão alta, saiba que tem cura. Mas o CRM, a medicina tradicional, a medicina clássica, ela nunca vai falar isso para o paciente, porque
A indústria farmacêutica precisa daquele paciente que ele é permanente, né? Então, há muito tempo atrás, eu comprava caixinhas assim, sabe aquela papinha de neném? Já viu aquela papinha que dá para neném, da Nestlé? Eu comprava, pegava uma colherzinha, sentava e ficava comendo aquilo ali. Busca de compensação de quem nunca teve condição. Então, quando a gente começa a se abrir para aquilo que dá prazer na nossa vida, deixa eu ver o que a Valkyrie escreveu aqui, ó. Precisei de um AVC para me reencontrar comigo mesma, de 30 anos atrás, antes de conhecer meu marido. Pois é. Às vezes a gente precisa de um AVC, precisa de um problema grave, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, Valquíria. Ó, tô te abraçando assim, com aqueles braços bem abertos, bem... Sinta-se abraçada mesmo, 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 mesmo. Muitas vezes a gente precisa passar por uma doença grave para você ter saúde a partir daquele momento. Às vezes você precisa de uma doença grave, que te dê aquele susto, aquele chacoalhão, para você voltar e falar: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu preciso mudar? O que essa doença ela quer me comunicar? O que ela quer dizer para mim? Ó, estou me curando, estudando sobre hipertensão. Pode contar comigo. Pode contar comigo. Eu tenho muito ao que agregar para você no seu conhecimento. Pode contar comigo. Eu vou liberar para vocês que são do grupo, eu vou liberar uma ficha de avaliação clínica. Você preenche ela e me envia ela de novo pelo WhatsApp. Eu vou montar para você orientação sobre as suas práticas diárias e vai te ajudar muito. Eu fui hipertensa grave. Eu tive princípio de infarto. Eu fui parar no hospital com princípio de infarto há mais de 20 anos atrás. Eu fui hipertensa grave. Aquela hipertensa de ter hipertensão assim de 22 por 14, 23 por 12 por 14. Você imagina uma pressão alta dessa, você não sente nem o chão que você está pisando, você flutua, né? E o médico me disse assim na época: dona Joelma, e olha que eu tinha ali abaixo de uns 30 anos de idade, hein? Dona Joelma, a senhora, a partir de hoje, a senhora não pode mais parar de tomar esse medicamento, porque pressão alta não tem cura, porque... Foi me explicando. E ele está certo, dentro do conhecimento dele, da medicina que ele fez. Quando eu vim para a medicina natural, eu fui para a USP, então eu fui fazer a medicina natural e eu aprendi que quando se fala em cura, não se pode prometer a cura para o paciente, mas existem várias condições de fazer remissão. O que é remissão? É o seu organismo já conhecer aquele problema e você ter conhecimento para você encapsular o problema e você controlar para que aquela cápsula ela não abra novamente e você não venha sofrer com a disposição daquela predisposição que está encapsulada. Então, hoje, eu abri mão de uma série de coisas que prejudicam para quem tem hipertensão ou que podem levar para a hipertensão. Nossa, você colocou assim, a minha estava em 26, 28, chegou a 30. Meu Deus! Olha, dobre os seus joelhos no chão e agradeça todos os dias ao Pai Celestial. Sabe por quê? Ouça eu, doutora Joelma, falando com você nesse momento. Você tem motivos, não é nem para andar de pé mais, é para andar de joelhos. Para andar de joelhos. Porque uma hipertensão nesse nível, ela supera muito o diabetes. Uma pressão nesse nível não dá cicatrização em ferimento, não deixa cicatrizar. Tem muitas pessoas que sofrem com diabetes alto, desregulado, descontrolado, e o diabetes em si, ele já tira a condição do colágeno, né? Da cicatrização dos glóbulos brancos. E a pessoa não cicatriza não é por causa do diabetes, é por causa da pressão alta. A pressão alta desregulada, ela é muito mais grave do que o diabetes, quando se fala de uma cicatrização. Tanto que não dá nem para se fazer uma cirurgia, se não houver o controle, né? Se não estiver totalmente regulada. Então, agradeça muito a Deus. Você está tendo, Valquíria, todas as chances e as possibilidades de ter saúde, se tornar saudável. Sabe por quê? Porque não ser doente, presta atenção nesta frase, vamos aprender a interpretar
que eu vou falar agora para vocês. Não ser doente é diferente de não ser saudável. Uma pessoa que ela tem, por exemplo, obesidade, ela até pode não ser doente, mas saudável ela não está. Uma mulher que ela passa por sofrimentos emocionais, dependência emocionais, relacionamento tóxico, abusivo, narcisista, ela pode até me dizer assim, mas doutora Joelma, eu não tomo nenhum remédio, eu não sou doente. Saudável você não está. Porque, inclusive, ontem à noite, eu expliquei na live de ontem que uma mulher, quando ela passa por diversos impactos, e o nosso contexto ontem foi falar sobre tratamento de silêncio, né? E, na verdade, eu entendo como maus tratos de silêncio. O córtex singular desta pessoa, se a gente colocar numa máquina de ressonância, de neuroimagem, ele tem uma mancha grande pelo impacto tão grave no emocional, que é a mesma coisa de uma mulher dela ser espancada ao extremo. E se você fizer um exame de neuroimagem, o cérebro, mesmo que ela não levou nenhuma pancada diretamente na cabeça, a parte córtex singular, ele está manchado ali, pelo impacto do sofrimento. Então, o impacto emocional do sofrimento, ele causa a mesma coisa dessa mancha no cérebro. Então, olha o quanto é interessante nós estarmos aqui aprendendo sobre isso, de entender assim, tudo que pode me causar danos na saúde. Uma pressão alta desta que você mostrou agora, que você falou, nossa, é gravíssima, é gravíssima. E o AVC foi com 23 de pressão. Você falou, tenho plena convicção, sou diabética também. Olha só, Valquíria, entenda uma coisa. Eu jamais posso agir com irresponsabilidade, com sair fora de uma ética. Jamais. Jamais farei isso, né? Então, jamais eu vou dizer de uma forma que o paciente vai dizer assim, a doutora Joelma me falou que tem cura, diabetes tem cura, pressão alta tem cura. No meu ponto de vista, é cura. Quando você consegue fazer remissão e encapsular. E o seu organismo, ele tem aquele registro daqueles problemas, mas os problemas, eles estão encapsulados, porque não é mais a doença quem controla você, é você quem a controla. É você quem diz assim, eu sei que você existe, no meu DNA já tem registros, mas eu sei como manter você encapsulada. Isso é muito importante. Se eu, vou até falar de uma forma assim, como se fala na gíria, né? Se eu marcar bobeira, a cápsula abre e a pressão alta, a hipertensão volta. Volta. Porque o meu organismo já reconhece. Então eu cuido constantemente. Não como nada aquecido em micro-ondas, porque o micro-ondas é uma das coisas que mais favorece a hipertensão. Não uso sal branco refinado de forma alguma. Ou sal rosa grosso, que eu vou moer, ou eu vou usar o sal de Mossoró. Mas tem que ser o original, que vai regular a pressão. Um copo de suco de beterraba todos os dias, ali às 14 horas. O nível do mercúrio regula e a pressão regula, entra no ponto de equilíbrio. Não é o nosso propósito aqui da nossa live, nesse momento, né? Mas são informações importantes. Então, depois eu vou te dar todas essas informações, Valquíria, eu vou montar as práticas diárias. E você começa a fazer, organizando direitinho, a sua saúde, você consegue encapsular todos esses riscos. Encapsular AVC, encapsular pressão alta, encapsular diabetes. E você entra num ponto de saúde, de ponto de equilíbrio de saúde. Porque aquela doença, na verdade, elas vieram para mostrar para você que você estava dirigindo pela estrada errada. Então, vamos aprender a dirigir pela estrada certa, a estrada correta? Você adquire saúde, né? Agora, deixa eu voltar aqui o foco no foco, sobre falar das nossas crianças interiores. Sim. Já vem no histórico familiar, já vem no tronco familiar, né? E tudo que vem do tronco familiar, existem estudos que comprovam que o que herda do tronco familiar paterno, você herda 75%, que você herda do tronco familiar materno, você herda em torno de 25%. Então, já tem um conjunto aí, né, de condições. Então, voltando aqui para nossas crianças interiores, vamos entender uma coisa, inclusive que a Cida, né, colocou aqui sobre a vontade dela ir para Disney. Presta atenção no que eu vou falar para você agora, Cida e todas vocês que estão aqui. Ir para Disney
é a forma de nós, presta atenção, mas isso é positivo, tá? Ir para Disney é a forma de nós mascararmos o julgamento da sociedade para que nós tenhamos a liberdade de brincar à vontade, chegar lá e soltar nossas crianças interiores e falar, vai, se diverte. Aqui não tem ninguém para te julgar, para falar que você está sendo ridícula, para julgar você, para falar que é feio, que não cabe mais você brincando nesse carrossel, brincando nesse pula-pula, brincando nesse escorregador. Sabe por quê? Presta atenção, Cida, que legal que eu vou falar agora para você e para vocês. Quem vai para Disney não são crianças. Quem vai para Disney são crianças tamanho GG. O que são crianças tamanho GG? Não são crianças gordas, não. São crianças grandes, adultos. Quem vai para Disney são crianças tamanho GG. Então nós adultos, nós recebemos o título de adulto. É isso mesmo, se dá engraçado ouvir isso, né? Nós recebemos o título de adultos, mas nós não somos adultos. Se você quer ser feliz, se você quer ter saúde, você não é adulta. Você é uma criança tamanho GG. Sabe por quê? Porque para você ir para Disney, você tem que ter dinheiro. Para começar, tem que ter dinheiro, tem que ter uma boa condição. Quem assina os contratos lá para ficar hospedado lá uma semana, 10 dias, o tempo que for, é adulto. A Disney não dá contrato para criança assinar. Então, são aquelas crianças tamanho GG que levam seus filhos, suas crianças, que aquelas crianças tamanho GG, adultas, pariram aquelas crianças, que são os filhos, netos. Então é assim, a mamãe vai te levar para Disney, a vovó vai te levar para Disney, a titia vai te levar para Disney, mas quem tá indo para Disney mesmo é a titia, é a vovó, é a mamãe. Deu entendimento aí? É a titia, é a mamãe, é a vovó que vai ficar tremendo quando vê que o Pateta vem vindo lá de longe, que dá arrepio, dá vontade de chorar, dá tremedeira. E você se vê dentro de um mundo mágico, que as suas crianças ali podem brincar, pode chorar, pode se sujar, pode se divertir à vontade, e ninguém vai criticar. Para começar, nem tem vizinho ali. O vizinho, para ele estar ali, ele tem que ter dinheiro. E às vezes você se preparou muito para isso. E não quer dizer assim, então eu não vou para lá porque eu não tenho dinheiro. Existem vários meios para que a gente possa fazer esses meios de estar lá, né? Mas quem vai para a Disney não são crianças, são adultos. Adultos que sonham de libertar, abrir a porta, a janela, a porta do coração, a porteira, e dizer assim, vão se divertir. Vão se divertir. São os adultos que quando chegam no quarto do hotel lá da Disney, tem uma garrafinha de leite e um pacotinho de biscoitos que uma pessoa passou no quarto antes, pessoa lá da Disney, eles são muito bem preparados, muito bem preparados. É um treinamento assim, é o top do top do top do top, para essas pessoas acolherem aquelas crianças que estão lá tamanho GG, que vão se sentir, entre aspas, tá? Ridículas, chorando, desmaiando, pedindo colo, falando dengoso, porque ali é incontrolável. A condição de você liberar as suas crianças interiores que estiveram presas dentro de uma gaiola, dentro de uma prisão invisível, dentro de uma gaiola invisível, dentro de uma jaula invisível, e lá você pode abrir a porta para sair todas e se divertirem. Não é muito legal, Cida, escutar isso? Não é muito legal, Valquíria, a gente aprender sobre isso? Então, por que a gente não começar a criar a nossa Disney dentro de casa? Por que a gente não sentar para assistir desenho, aqueles desenhos que a gente gosta? Por que a gente não montar uma mesa de lápis de cor, de canetinha? Dá uma olhada nisso aqui.
Olha quanto lápis de cor. Olha quanta canetinha. Ó. Será que a doutora Joelma não buscou uma profissão para ela se realizar na busca de compensação dela? Ela ajuda as mulheres a saírem dessa condição e ela se diverte, ela pinta um monte de coisa. Olha só. Quanta canetinha, olha. Quer ver mais uma coisa bem legal que a doutora Joelma comprou? Olha que legal. Olha. Quem disse que eu não posso ser a Moana? Sabe aquele personagem que inclusive tá até lá na Disney também, a Moana? Aquela princesa negra, que ela anda com aquela coroa verde? Quem disse que a doutora Joelma não pode ser? A doutora Joelma não foi princesa na infância. Teve uma vida bem sofrida, uma condição precária, que meus filhos não tiveram, graças a Deus, eu lutei muito para isso, para que eles não tivessem. Aí a doutora Joelma disse assim, eu não fui princesa na infância, mas eu vou ser rainha. E ela decidiu ser rainha. Aí ela foi numa loja que tem aqui em São Paulo, em um lugar que se chama 25 de Março. Já ouviram falar? Vocês conhecem? Aí a doutora Joelma foi lá e comprou essas coroas. Olha essa outra, essa vermelha. E o dia que a doutora Joelma cisma, ela fica assim dentro de casa. Vai lá, faz salgadinho, assiste desenho e põe a coroa dela de princesa, porque ela hoje vai assistir o filme da Moana, o desenho da Moana. E tira foto, e coleciona no celular dela. Eu tomo até um pouco de cuidado para não postar tudo, porque senão o pessoal vai dizer assim, essa mulher que é doutora? Acho que essa mulher tá meio pancada. Porque elas não estão aqui aprendendo junto comigo, com vocês. Mas a doutora Joelma entendeu assim, procure satisfazer o máximo que você puder. Estudei sobre o jeito Disney de empreender na escola. Nossa, que legal, Valquíria. Tem vários vídeos disponíveis. Sim, que legal. E olha, não pode ser coincidência, eu digo que são providências divinas. Eu tenho uma pessoa aqui, um amigo aqui, que ele trabalha aqui junto com a gente, chamado Douglas. E hoje nós estávamos falando sobre essa leitura, né? Disney. Inclusive, eu tenho vários livros sobre o jeito de empreender da Disney. Né? Eu dou muito cursos de empreendedorismo para empresas, para escolas, porque eu fui diretora de escola, coordenadora durante muitos anos de escola particular, né? E eu dou muito cursos fora, palestras sobre isto, sobre o jeito Disney. E é muito legal, né? Então, pessoal, olha só que interessante a gente compreender esta importância da gente ser feliz, a gente buscar ser feliz. Ó, hoje nem vai dar tempo de eu fazer o exercício com vocês como eu quero, mas a gente não está deixando de fazer a nossa terapia aqui. Nós estamos aprendendo. Por quê? Porque na nossa próxima sessão, nós vamos trabalhar esse bambu aqui, ó, que chama bambu chinês. Tá vendo o colorido aqui, ó? Vamos construir o nosso mundo Disney de compreensão da história do bambu chinês. Esse bambu chinês, ele é da mesma forma uma roda da vida, só que em outro formato. Aquela roda da vida que eu mostrei para vocês, o nome já diz roda, né? É um círculo, é um círculo. Nós vamos aprender a pintar diversas rodas da vida, só que de uma outra forma, de um outro modo. Gratidão, Valquíria. Você colocou assim, galera, vamos disseminar esse conhecimento para mais pessoas. Gratidão de você dar essa força, porque se a gente disseminar esse conhecimento, quantas pessoas irão se curar? Ó, como eu falei para vocês que eu tenho uma especialização na oncologia na medicina natural, quantas pessoas que eu atendo em consultório, inclusive que vêm com o caso do CA, né? E a gente começa a trabalhar nos medicamentos que essa pessoa está tomando, faz um efeito assim fantástico, muito rápido. Começa a melhorar muito rápido. Tem uma pessoa que ele hoje, ele virou um grande amigo nosso aqui, de consultório.
E ele é uma pessoa assim, nossa, gente, maravilhosa, que pessoa, que pessoa. Ele e a família toda dele, ele, a esposa dele, os filhos. Isso mesmo, estamos tendo uma oportunidade exclusiva e única, vamos transbordar. Então, olha o quanto o nosso Pai Celestial está nos proporcionando, né? Então, este amigo, quando ele veio para consultório, ele já tinha sido um aluno meu em um curso, há mais de 10 anos atrás. Um curso de reprogramação mental, de elevação. Eu dei muita aula para grupos do Sebrae, grupos de grandes organizações, como maçonaria, grandes organizações. Eu dei muita aula para esses grupos, né, de elevação, para potencializar o eu. E uma dessas pessoas, que inclusive era de um grau alto lá dentro, ele me procurou para dizer que estava com CA. E quando ele me contou a situação, era uma situação grave na oncologia, a patologia que ele já estava sendo acometido. E, infelizmente, o grupo clínico, o corpo clínico, né, chamou a família e falou, olha, a expectativa aqui é de tantos meses apenas, então viva tudo que vocês puderem viver. E quando ele veio para consultório, ele veio me pedir ajuda como amiga, né? Joelma, eu sei que você é dessa área, veja o que você pode fazer, né? Sei que a situação é muito grave, e realmente era muito grave, era muito grave. Aí eu disse para ele assim, olha, primeiro eu creio em um Pai Celestial que ele não desengana ninguém. Eu não tenho a solução, mas eu vou dobrar os joelhos e eu vou pedir sabedoria para ele. E eu tenho certeza que ele vai nos dar sabedoria. Nós vamos caminhar juntos. E você vai vencer. Assim como eu já vi diversos pacientes vencendo. Creia, tem solução. Joelma, então você prometeu para ele a cura? Eu disse para ele que tinha cura, tinha solução. Você prometeu para ele a cura? Deixa eu falar para você sobre essa promessa de cura. Eu não poderia prometer para ele. Mas um outro profissional disse para ele assim, não tem jeito, não tem solução. A pessoa, quando ela está nessa condição, ela está com diversos nós apertados, que ela nem consegue respirar mais. Ela recebeu uma sentença. Quando eu disse para ele que tinha solução, e ele confiou, o que eu fiz ali foi afrouxar os nós para dar livre fluxo de líquidos corporais, de sangue e de oxigênio, principalmente de oxigênio. E ele confiou. E nós ficamos, os especialistas deu meses, 6 meses. Nós ficamos aqui tratando durante 1 ano e 8 meses, 3 vezes ou 6, né? E tem 5 anos. Isso ele recebeu alta definitiva. Ele está curado. Ele está curado. Em nome do Pai Celestial, ele está curado. Então, no meu ponto de vista, respeitando todos os profissionais, aquele que chega e aperta mais os nós, no meu ponto de vista, ele é um nó cego, enquanto profissional. Nós precisamos afrouxar os nós. Essa partida, esse arrasta para cima, esse desviver, pertence a uma ordem celestial, no meu ponto de vista. No meu ponto de vista. Então, o que nós pudermos fazer, vamos fazer. Porque eu já vi tantos milagres acontecer, e não foi eu quem fiz esse milagre. Eu apenas disse assim, Pai, me dá sabedoria, me dá discernimento, porque eu já me vi em situação que eu falei, eu não sei o que fazer com essa situação que está na minha frente, me dá sabedoria, Pai. E eu fui recebendo intuições, que para mim não é coincidência, e se a gente buscar e acreditar, há de haver. Vem um amigo, vem uma pessoa, vem aquela pessoa que não sabe ler nem escrever, mas ela tem a faculdade da vida, ela te traz uma informação tão importante, que às vezes você ficou anos ó, num banco de faculdade e você não acha. E aquela pessoa chamada analfabeta por uma sociedade tem a solução que você precisa. Então, todos nós somos analfabetos em tudo que a gente desconhece e não sabe dominar. E, ao mesmo tempo, todos nós temos a possibilidade de ter a faculdade da vida se nós nos abrirmos para uma simplicidade de ouvir o outro. Eu acho isso muito importante. Ô, Valquíria, você já está agradecendo, eu já me sinto abraçada por você. E tenha toda a certeza que eu terei imenso prazer em recebê-la aqui. Nós tomarmos aquele chá
comer um cuscuz, comer um bolo de laranja. Isso é o que nós servimos para os nossos pacientes aqui. Eu digo assim, ó, primeiro venha para a gente ser feliz, agora senta aí e me fala qual é a necessidade sua de recuperação de saúde. E vamos trabalhar. Terei imenso prazer. Sol, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Eu iniciei aqui hoje a nossa terapia mostrando o exemplo, né, da sua roda da vida, mas entramos aqui num bate-papo sobre... Estamos aqui na terapia, a terapia está acontecendo, mas o exercício que eu iria fazer hoje sobre o bambu chinês, eu não fiz. E eu vou até te pedir, se você puder estar na outra sexta-feira, sem ser amanhã, se você conseguir entrar aqui no horário, porque eu vou abrir com essa roda da vida que é sua e vou fazer o exercício do bambu chinês. Aí hoje eu trabalhei com as meninas aqui, falando sobre as nossas crianças interiores, a liberdade da gente compreender sobre as nossas crianças interiores, a liberdade de nós entendermos, se nós soubermos suprir, abastecer essas nossas crianças interiores, o quanto nós vamos adquirir de saúde. Então, a Valquíria, ela contribuiu com palavras aqui grandiosas para a gente, de grandiosidade, de acolhimento. A Cida também contribuiu com algo importantíssimo aqui, que eu expliquei sobre a Disney. E eu já estou daqui a pouco para sair da live aqui. Daqui a pouco eu tenho que parar para comer alguma coisa e voltar para o consultório. Mas eu vou deixar, vou colocar lá no grupo o link dessa live de hoje, tá? E na semana passada, eu estava vendo hoje, quando eu abri, é devido à minha correria de consultório, eu vi que eu não coloquei o link da live da semana passada. Então, eu vou colocar o link da live da semana passada, com aquela mãozinha indicando a data, e vou colocar o link da live de hoje também indicando a data de hoje, para que vocês assistam e não percam nada, para quem não pôde assistir, para quem não pôde estar aqui hoje. Até porque nós temos uma pessoa nova agora no nosso grupo, chamada Rigoni, né? Ela é de Teixeira de Freitas, na Bahia. E ela é nova aqui no nosso grupo. Eu trato da irmã dela, que é uma monja, uma freira. Ela é uma freira, mas ela é monja, dentro de um mosteiro, aqui em São Paulo. E eu tive o prazer de conhecê-la a partir desta pessoa, né, que é a irmã dela, a irmã Damiana. Aí eu conheci a Rigoni. A Rigoni faz parte agora, né? Eu agradeço por vocês acolhê-la, viu? Que ela seja muito bem-vinda aqui entre nós, né? Meninas, eu agradeço por vocês estarem aqui hoje. Eu sei que você entrou agora, Sol, mas eu vou deixar o link aqui, tá? Para que você possa assistir. Eu hoje tive que fazer aquele malabarismo para a gente não ficar essa semana, né? Eu estou em São Paulo, na Zona Leste, Valquíria. E você está onde? Você mora onde? Então, eu fiz, assim, aquele malabarismo hoje para a gente não ficar esta semana sem atendimento, sem a nossa live acontecer. Senão a gente ia ficar 15 dias, logo no começo, ficar 15 dias, né? Então, amanhã, lembrando novamente, a gente não tem a nossa live de amanhã. Interior do Rio de Janeiro. Sim. Valquíria, eu vou até te falar uma coisa bem importante. Para todas vocês que já estão aqui no nosso grupo. Esse espaço que eu estou aqui é o nosso espaço da clínica. Eu não estou dentro do consultório, eu saí do consultório e eu desci para um estúdio de gravação, né? Aqui é um espaço bem grande, bem gostoso. E nós temos aqui dormitórios, porque às vezes vem pessoa de longe. Eu atendo Cambuci, Rio de Janeiro, né? Eu atendo pessoas que vêm de muito longe, às vezes, pessoas de todo o estado do Brasil vêm fazer tratamento comigo aqui, né? Me conhece pela live, às vezes conhece alguma pessoa que já fez tratamento comigo, às vezes um parente está em outro estado, mas aquela pessoa fez e graças ao nosso Pai Celestial ela alcançou a cura. E aí aquela pessoa viaja e vem. Ao mesmo tempo, também, nós temos aqui um trabalho social assim. Eu estou em São Paulo. Aí, às vezes, vem uma mãe de um outro estado fazer um tratamento de um filho, da própria pessoa. E aquela pessoa, ela vem para um hospital aqui, que não é um tratamento comigo, ela vem para um hospital que ela já está em tratamento em São Paulo, mas a condição financeira não dá para aquela pessoa ficar hospedada em hotel, gastar. Então, a gente cede o nosso espaço. E a pessoa não precisa contribuir com nada financeiramente.
E ela tem a comida básica aqui. Arroz, feijão, uma mistura, salada. Se a pessoa ela quer uma coisa mais sofisticada, ela tem a liberdade dela sair aqui, comprar e pode utilizar a cozinha. Mas o nosso espaço aqui é um espaço muito gostoso. Eu sou suspeita para falar, mas é um espaço muito gostoso. Eu acredito que quem vai vir vai gostar muito. A gente tem fogão de lenha. A gente tem um espaço aqui tão legal, que a gente tem pés de bananeira. Olha que coisa interessante que eu vou falar para vocês agora. A gente tem pés de bananeira plantado dentro da cozinha. Então, a gente tem cozinha de fazenda com pés de bananeiras plantado dentro da cozinha. Então, o nosso refeitório aqui, a gente tem tetos de vidro, onde pega sol diretamente nos pés de bananeira que estão nos refeitórios, entre o refeitório e a cozinha. A gente tem galinheiro aqui, para vocês terem noção. Meu marido sobe, colhe lá os ovos, fresquinho de galinha, e a gente toma café aqui de manhã, com ovos que ele vai buscar lá do galinheiro. A gente tem plantação aqui, e eu não tenho terra, não tenho terreno de terra para plantar. Mas tudo a gente tem que aprender a buscar alternativas. Sim, é muito legal. Fica o convite para vocês aqui aberto, viu, Sol, uma hora que quiser vir conhecer o espaço. Inclusive, tem uma de vocês, deixa ela falar, se ela sentir, tá? Que começa o tratamento na clínica aqui comigo amanhã. Amanhã. Sentiu a vontade de vir conhecer, veio conhecer, eu acolhi, e amanhã ela começa o tratamento aqui diretamente na clínica comigo. Então, sintam-se à vontade para vocês virem conhecer. Vim conhecer sem compromisso nenhum, vim conhecer para a gente sentar, tomar um chá, conversar, bater um papo. Vocês vão conhecer muita coisa legal aqui, tenho certeza. Eu vou me preparar para acolher vocês com todo carinho, com tudo que eu puder oferecer para vocês, dentro de uma simplicidade. Vocês serão muito bem-vindas, viu? Ó, aqui é o espaço de tratamento, é consultório, né? Quem vem para a consulta pela primeira vez, não tem custo financeiro na primeira consulta, só se a pessoa vir fazer o tratamento em consultório. Aí, no dia da consulta, eu vou sentar, vou te ouvir, e a pessoa que ela faz tratamento comigo, ela tem que vir todas as semanas. O meu paciente se trata comigo todas as semanas. Então, e aqui, todos os nossos costumes, inclusive, Valquíria, nossos costumes aqui são costumes da roça, da roça. Então, a nossa vida aqui é uma vida muito natural. Aqui a gente faz carne de lata. Você deve conhecer o que é carne de lata, né? Aquela carne na lata que ela é frita no fogão de lenha, que a gente conserva dentro da banha. A gente come cuscuz, a gente come raízes. O nosso pão aqui é o pão assado em forno de lenha, que é aquele pão de Cristo, pão sem fermento. Nós levamos, como eu sou naturopata clínica, nós levamos uma vida muito natural. Então, eu e meu esposo, a gente conseguiu sair do açúcar, já tem muito tempo. A gente não toma refrigerante, mas nem por isso a nossa vida é uma vida sem graça. A gente faz aquele refrigerante que ele chama Tempac, que ele é um refrigerante natural, né? Você pode ficar um ano na geladeira, ele é uma delícia. A nossa carne, conservada em banha de porco, porque a banha de porco ela não gera xenestrógeno. Bolo de laranja, com casca e tudo. Cuscuz, batata doce, inhame, cará. Que mais? O máximo que a gente pode, a gente faz tudo natural. Só que dentro de uma forma bem simplificada e gostosa, mas bem simplificada. Deixa eu contar uma coisa para vocês, que eu não fechei o assunto. Nós não temos terreno aqui, né? A nossa oca aqui, a nossa casa aqui, a gente não tem terreno diretamente a plantio. Nós plantamos o açafrão orgânico medicamentoso, o açafrão que ele serve para fazer medicamento medicamentoso de farmácia, que é o açafrão puro, natural. Nós plantamos em sacos de terra e plantamos também naqueles lavatórios que eles são compridos de inox. Nós ganhamos uns lavatórios daqueles de inox, a gente planta ali dentro. Meu esposo colhe 150 litros de raiz por ano, porque só colhe uma vez por ano, né? Esses 150 litros de raiz, ele dá hoje em torno de uns 4, 5 quilos de açafrão. Então, quando vocês virem aqui, vocês vão levar. Eu vou dar para vocês de presente o açafrão orgânico, medicamentoso, para vocês levarem. E vou ensinar vocês a fazerem um shot. Esse shot, ele chama suco de ouro. Talvez vocês já conheçam. Mas aí vocês vão ter o prazer de fazer com açafrão orgânico. Vocês vão tomar aqui e vão aprender a fazer. Com 3 anos, eu ia na nossa vizinha
pegar essa carne e meus dedinhos me entregavam. Meus vizinhos me entregavam. Sim, é muito gostoso a carne de lata, né? E é gostoso, ó, gente, já saí da terapia aqui, já entrei em outros assuntos, né? Mas quem quiser sair, fica à vontade, pessoal. Nossa terapia está encerrada. Mas vou fechar daqui a pouco com aquela pergunta que é importante da nossa terapia, né? Essa carne de lata, você pode deixar ela 6 meses, 1 ano. Se você faz a linguiça de lata, você pode deixar ela 2 anos embaixo da banha de porco. E todo dia você vai lá, você abre, você tira a carne, você aquece ela para ela ficar bem macia, né? Para você poder comer. E você vai usando essa banha. E é deliciosa, deliciosa. É muito bom, né? Pessoal, deixa eu terminar aqui, porque se tem uma pessoa que gosta de conversar, sou eu. Por isso que eu atendo meus pacientes toda semana em consultório. Quem vem fazer tratamento comigo tem que vir toda semana. E é 1 hora de terapia em consultório. Eu até brinco com minhas pacientes assim, eu falo, olha, você vai fazer medicina aqui comigo, eu só não vou poder te dar certificado, diploma. Mas tenha certeza que você vai fazer medicina natural aqui comigo. Que bom, Valquíria, que bom. Ó, vamos encerrar nossa terapia de hoje? Valeu a pena você estar aqui hoje? Escreve para mim assim, ó, aquelas 2 perguntas que eu faço para que a gente feche a nossa terapia, para que elas sejam internalizadas dentro de vocês. Por que valeu a pena essa terapia de hoje para você? Escreva aqui. Até para você só, mesmo que você entrou agora e ficou pouco tempo. Por que valeu a pena essa terapia de hoje para você? Porque tudo você tem que observar na sua vida se está valendo a pena, se valeu a pena. Um bate-papo, uma conversa, uma pessoa que veio na sua casa, um momento que você se dispôs a estar com aquela pessoa, um filme que você foi assistir, uma festa que você foi, por que valeu a pena? Porque se não tiver 3 motivos que valeu a pena para você, você desperdiçou o seu tempo, que é tão precioso. A Sol escreveu assim: estou adorando cada vez que te escuto. Gratidão. Gratidão pelo carinho. Mesmo atrasada. Olha, você esteve aqui, é o mais importante. Depois assista, né, essa terapia completa em live, em vídeo que vai estar lá. Por que valeu a pena para você, Valquíria? Por que valeu a pena para você, Cida, estar aqui hoje? Agora já vai a segunda pergunta, mas responda a primeira, precisa responder, tá? Porque valeu a pena. Será o único relacionamento abusivo que eu irei aceitar. Já estou com saudades. Já enviei para minhas amigas a terapia. Gratidão. Eu vou dizer assim para vocês. Gratidão, viu, Valquíria, pelas suas palavras, por essas rosinhas. Gratidão. É muito bom, né, gente? Muito bom. Aí vai a segunda pergunta agora. Qual a conclusão que você tira quando você olha para dentro de você, desse momento de hoje aqui? Do que entrou, internalizou, somatizou aqui de forma positiva para você. Qual é a conclusão que você tira quando você olha para dentro de você? Qual é a conclusão? Escreva aqui. Então, em todas as nossas terapias, eu deixarei 2 questões. Por que valeu a pena esse momento de hoje? E qual a conclusão desse momento de hoje para você? Qual é a conclusão que você tira quando você olha para dentro de você? Então, escreva Sol, escreva Valquíria. Qual é a conclusão que você tira quando você olha para dentro de você? Vamos lá. Qual é a conclusão que você tira quando você olha para dentro de você? O que você conclui olhando para dentro de você? Isso, responder aqui. Responde. Essa condição. Ah, entendi agora. É que você colocou assim: responder aqui? Sim, responde aqui. Qual é a conclusão que você tira quando você olha para dentro de você desse momento de hoje? Do que você aprendeu, do que você trouxe para você, dessa tomada de consciência? Qual é a conclusão quando você olha para dentro de você? Responde aqui para mim. Vamos ver o que vocês vão responder nesse término da nossa terapia de hoje. Que ainda está longe de eu mudar a forma como que sou.
Sim, é muito importante você responder e entender que você está vendo, já está tendo visão, que ainda está longe de eu mudar a forma com que sou. Se você consegue perceber essa distância, saiba que você está no caminho. E para se alcançar essa milha, nós temos que dar o primeiro passo. E você deu o seu primeiro passo, Sol, você está aqui. Que é difícil pôr em prática. Acolha com carinho agora a correção, Sol, que é desafiador pôr em prática. Sabe por quê? Porque se você não tirar a palavra difícil, pode ser que você não alcance nunca, porque é difícil. Aquilo que é difícil, se eu não alcançar, não é minha culpa, é difícil. Mas, se é desafiador, os desafios são obstáculos que você vai vencer um a um, Sol, porque você não está só, estamos juntas. Sinta-se abraçada. A Valkyrie escreveu assim: muita clareza mental e ferramentas valiosíssimas para colocar em prática. É a conclusão que a Valkyria chegou. Isso mesmo, parabéns. Sinta-se abraçada. Você também, Sol, sinta-se abraçada, sinta-se acolhida. Pessoal, um beijo no coração. Preciso parar aqui porque eu preciso ir almoçar para voltar para o consultório já já. Um beijo no coração. Sintam-se todas acolhidas. Desejo um excelente final de semana para vocês e mais uma próspera semana abençoada de muito amor e luz. Na segunda-feira, eu tenho aquela live que se chama Porta Aberta. Isso, eu me escolho. Isso mesmo. Parabéns, Valquíria. Na segunda-feira, às 10 horas da manhã, toda primeira segunda-feira do mês, eu tenho aquela live que se chama Porta Aberta. Então, nessa segunda-feira, agora eu tenho uma live chamada Porta Aberta, às 10 horas da manhã. Vocês são convidadas. E convidem outras amigas também. Porque lá eu abro a porta para acolher novas mulheres, para falar sobre essa nossa terapia, que acontece às sextas-feiras, para falar sobre as lives à noite. Mulheres que às vezes não têm a oportunidade, a possibilidade de estar à noite na live. Então, é mais uma possibilidade de acolher essas pessoas. Então, disseminem esse convite. Eu vou mandar lá no grupo o convite do Porta Aberta. Mande para o máximo de mulheres que vocês conhecerem, o máximo. Sabe por quê? Porque juntos nós vamos aumentar essa corrente do bem. E nós vamos ajudar essas pessoas que tanto precisam de ajuda, tanto precisam se levantar. Porque quem ajuda, se ajuda. A sua ajuda é e sempre será do tamanho da sua ajuda. É muito importante nós, principalmente nós que estamos aqui na terapia, entendermos sobre isso, né? Gratidão, Valquíria. Conto sim com todas vocês, viu? Meninas, um beijo no coração. Sintam-se abraçadas. Nos veremos na segunda-feira, às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite, tá bem? Um beijo para todas. Até mais. Gratidão, Sol. Um beijo para todas vocês.